Laboratório de Experimentações Sonoras, Les Fafiche UFMG e Rádio Terceiro Andar apresentam. O vírus avançava e a pandemia tomava conta da atenção nacional. Quase como um show de uma música só, pouco se falava nos noticiários sobre algo que não tivesse relação com a pandemia. Essa sobrecarga temática, sozinha, respondia por um sentimento de mal-estar nas redações jornalísticas. Quando você para e lê a sua própria reportagem, tirando todo essa esfera do entorno, é muito impactante, porque a gente falava, olha, morreram 50 pessoas hoje. Tal hospital não pode entrar mais gente, está faltando respirador em determinado lugar. Então, no momento do trabalho, às vezes você fica muito impactado com o que você precisa fazer, e a outra notícia e a entrada, o tempo certo, mas quando você para de friamente analisar aquilo que você está dizendo, era muito impactante. E aí eu sempre sentia que no final do dia a gente tinha um peso emocional muito grande. Então a gente era cercado assim de pandemia o dia todo. E era para um trabalho em que a gente só falava de pandemia. Assim, o único assunto que existia era pandemia. Aí você voltava para casa, aí também, né? Aí a gente ligava o jornal, aí também era só continuava esse assunto assim o tempo inteiro. Eu sou o João, sou um homem branco de estatura média e tatuagens. Eu sou o Pedro, um homem preto de cabelos cacheados curtos, óculos de grau, camisa e jaqueta pretas. Este radiodocumentário é um trabalho de conclusão do curso de jornalismo da Universidade Federal de Minas Gerais, sobre os profissionais do rádio que contaram as histórias da pandemia. Também é uma história sobre como esses profissionais lidaram com a saúde mental e saúde física deles e de seus entes queridos durante este período. O Ministério da Saúde confirmou nessa quinta-feira o primeiro caso de coronavírus no Brasil. O Brasil registrou hoje o dia mais letal desde o começo da pandemia. 100 mil mortes por Covid. O Brasil registra 7.951.673 casos confirmados e 200.498 mortes por coronavírus. Radiodemia. Eu morria de medo da Covid. Quando eu comecei a me inteirar sobre o assunto, eu descobri que eu estava no grupo de risco. Primeiro, porque eu sou uma pessoa acima do peso. Segundo, porque eu tenho problemas respiratórios desde quando eu nasci. E terceiro, porque eu tenho baixa imunidade. Eu tive que fazer uma cirurgia um tempo atrás e eu extraí o baço. Então, assim, eu estava completamente dentro do grupo de risco, mas da minha equipe de trabalho, eu era a única pessoa que tinha condição de estar presencialmente. Cássia Cristina de Souza Araújo Rocha, estou coordenadora de redes e afiliadas da Itatiaia. Eu sou mulher parda, de cabelo preto longo, sou gorda, tenho 44 anos, 1,62 m de altura e estou vestindo uma saia e uma blusa pretos. Minha mãe estava morando comigo na época, eu tive que isolar minha mãe no sítio, porque eu estava trabalhando, meu marido também trabalha na rádio, ele é do esporte, e ele ficou trabalhando em home office, e eu trabalhando presencialmente, então o medo era pegar Covid e levar para dentro da minha casa, então eu tive que isolar minha mãe no sítio, junto com uma outra pessoa da minha família que também era do grupo de risco. E na minha família também a gente não teve, eu falo que nós fomos abençoados mesmo, porque a gente não teve nenhum caso grave da doença, nenhuma perda nesse período, apesar de eu ter perdido grandes amigos, de ter perdido muita gente conhecida. Eduardo Costa, também da Rádio Itatiaia, foi um dos entrevistados que se infectaram com a Covid-19 no final de 2020. Logo após a eleição que aconteceu no fim daquele ano. Meu nome é José Eduardo da Costa, comecei em novembro de 1977. Minha praia principal é o rádio, 8 anos de Guarani, quase 40 de Itatiaia. Sou um homem pardo de 1,68 m, 80 e tantos quilos, que varia muito. O que resta de cabelo está branco, moreno, simpático, alegre, bobão, falante. E no final da pandemia, teve aquela eleição de 2020, e eu fui votar de manhã e de tarde fui trabalhar. Éramos 3 no TRE. O Eustáquio adoeceu na segunda, leve. O Júnior adoeceu na terça, leve. Eu adoeci na quarta, fiquei 11 dias no hospital e quase morri. Fui para o hospital,
Fiquei 3 dias, achei que tinha melhorado, voltei para casa, piorei mais ainda, voltei e fiquei com 50% do meu pulmão tomado. Por 2 vezes quase me levaram para UTI. Nesse período, essa minha filha falou, pai, lá no hospital, né? Olha que coisa bonita. Teve um dia de sábado para domingo que eu virei 26 horas apagado. Quando eu acordei, assim, muito sonolento, ela falou, pai, chorando muito, ela falou, pai, não morre não. Segura a onda porque eu vou te dar um neto. Eu sei que você não pode morrer sem ter um neto que você gosta, quer muito. Minas Gerais registrou mais de 2.800 novos casos da Covid só hoje. A taxa de ocupação de leitos de UTI está em 67% e de leitos de enfermaria está em 64%. Essa notícia da CNN Brasil é datada de 27 de novembro de 2020. O contínuo aumento de casos que se seguiu a esse período pode ser atribuído a diferentes fatores. As eleições recém-ocorridas, ao período de fim de ano que costuma aquecer o comércio varejista e a um certo sentimento de resistência às medidas de isolamento. Eu sou moreno, eu tenho 1,73 m, eu sou magro, tenho 73 quilos, tenho cabelo preto, penteado pro lado, tenho barba. Eu trabalhei a pandemia inteira aqui na CBN, mas de fato quando ela começou não estava aqui. Eu, no final do ano, depois de trabalhar muito, fui viajar, já tinha uma viagem comprada há muito tempo, e saí de BH para Caldas Novas de ônibus. E aí eu fui primeiro para Uberlândia, para encontrar um amigo em Uberlândia, de lá a gente pegar um carro e dirigir. Eu cheguei, achei que eu tava muito cansado, esquisito, e aí fui com esse amigo para Rio Quente, em Goiás. Eu dirigi por cerca de 2 horas. Cheguei e falei, agora eu tô cansado porque eu dirigi. Primeiro era cansado da viagem de ônibus, agora porque eu dirigi o carro. E aí, quando a gente chegou, ficamos tudo bem, passamos a virada de ano. No dia 1º eu falei, eu não tô bem, e aí ele levantou mal também. Ele era repórter da TV Integração, que é a Globo em Uberlândia. E aí a gente não aguentou ficar lá, a gente falou, olha, vamos voltar para Uberlândia, eu tenho plano de saúde, você também tem, a gente vai ser atendido. Aí a gente correu para Uberlândia, largamos a viagem no meio, chegamos lá, aquele hospital lotado, aí nós enfrentamos aquela fila que ele noticiava lá em Uberlândia e eu vivia aqui em BH falando. A gente esperou, se eu não me engano, foram 13 ou 14 horas só para ter um primeiro atendimento, para depois a médica pedir para a gente fazer o teste. Fizemos o teste, confirmaram que era o Covid. Ele era repórter também, com 30% do pulmão comprometido. E aí ele voltou no médico no outro dia e falou, tô tossindo muito, tô muito mal. Perceberam depois dos exames que ele estava com 30% do pulmão comprometido, mas disseram para ele, aqui no hospital a gente só interna a partir de 45% de comprometimento no pulmão. Então pode ir embora para sua casa, quando você piorar você volta. Quando você de fato vai lá e presencia aquilo, precisando também daquele espaço e sabendo que não tem, é diferente. Então, toda vez que eu via e que eu noticiava uma reportagem que eu falava, gente, não tem leito em tal hospital, as pessoas estão indo embora por falta de espaço. Era uma dor, parece que ainda maior, sabe? A gente sentia. Mas a pandemia de Covid-19 não era a única pandemia que precisava ser remediada e combatida. Dentro dos carros, das casas e dos apartamentos, antes invisíveis, os relatos de ansiedade e solidão se intensificavam. O ir para o trabalho e o voltar para casa todos os dias era uma coisa que me assustava muito, porque eu via uma cidade que não vibrava mais, uma cidade vazia. Era uma coisa que me impactava muito todos os dias, porque você não via, o máximo que a gente via na rua eram as pessoas invisíveis, as pessoas em situação de rua, e a gente tinha medo de abrir o vidro. Às vezes eu deixava sempre no carro, eu fiz uns kitzinhos com água, biscoito, que eu sempre entregava para as pessoas, fiz uns vidrinhos de álcool em gel que eu entregava junto, lencinho umedecido, e às vezes dava medo de abrir o vidro do carro. E isso me doía, porque eu falava, gente, é uma pessoa, é um ser humano como eu, e eu tô aqui dentro do meu carro trancada, com medo, porque eu sei que eu sou uma pessoa do grupo de risco para a doença e eu não posso abrir o vidro para ajudar alguém. Isso me doía todos os dias. Às vezes eu estava ali com máscara, eu borrifava um lisoforme no ar e abria e tentava ajudar. Mas
esse cenário de ver que só os invisíveis estavam sendo vistos na rua naquele momento, e que tudo estava fechado, poucos carros circulando, era como se a gente estivesse numa cidade vazia, devastada. Judson Porto, que na época da pandemia era chefe de operações da rádio UFMG Educativa, contou sobre sua situação familiar durante o isolamento e como o presente inusitado ajudou a passar por este período com mais leveza. A minha idade tem 54 anos, sou radialista, né? E trabalho já na profissão, esse ano estou fazendo 40 anos de profissão. Bom, o Judson se considera pardo, tem gente que contesta, mas eu sou. 1,64 m, né? Tenho 69 quilos. Eis que um dia, na porta da minha casa, aparece uma cadela ferida. Eu acho que ela sofreu uma agressão ali de um outro animal, de um outro cachorro, e ela ficou na porta lá de casa uma semana. Eu ainda resisti uma semana, ainda com ela na porta. Fiquei com dó e tudo, mas chegou um dia que eu estava indo para o UFMG. Aí eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou ligar aqui para o cara do pet, que é meu amigo, vou pedir para recolher esse animal, dar um trato, ver o que é, qual é o problema, pedir para fazer um teste de leishmaniose. E eu vou ver se não der muito BO, mas pelo menos para tirar o sofrimento, porque a cachorra estava com ferimento na pata, não botava a pata no chão, a traseira esquerda. Aí beleza, fiz esse tratamento e depois que o cara consultou e medicou o animal, levou lá em casa. O pau quebrou, minha mulher quase não deixou ele dentro de casa, que não queria e tal, esse animal lá dentro de casa. Eu tô contando essa história porque eu acho ela muito curiosa. Porque esse animal foi um divisor de águas lá em casa. Então tava todo mundo assim, a Cléia, minha esposa, para adoecer com essa questão da Covid, a Yara tendo essas crises já frequentemente, e a Júlia, eu tinha que proteger a Júlia porque a Júlia estava vendo aquilo tudo. E com certeza ela ia ser contagiada por esse clima, né, dentro de casa, esse ambiente, né? O clima estava bem pesado mesmo, e toda hora televisão e gráfico de Covid, morreu não sei quantos, e não sei quantos não sei o que, e saiu não sei quantos, e aquela história toda, né, que a gente estava acompanhando, que era só isso que dava na mídia. Você imagina, cara, e de repente, velho, esse animal foi lá para dentro de casa, e o animal, ele estava prenha, era uma cadela, estava prenha, deu 10 filhotes, e esses 10 filhotes ficaram lá dentro de casa durante 25 dias. A minha filha tomou a iniciativa de fazer uma campanha no Instagram. Desses 10 filhotes, a gente conseguiu adotar 6, ficamos com 4 mais a cachorra. A minha filha ficou com 2, eu fiquei com essa mãe e fiquei com mais uma. E foi assim, como se tivesse aberto o sol, foi a luz da casa, porque todo mundo agora estava tendo que fazer, que era cuidar desses bichos. E aí a coisa foi aliviando a cabeça de todo mundo. Então aquela sensação de clima pesado, de desespero e tal, foi se esmaecendo. O sentimento pelo qual o Judson passou estava prestes a ser compartilhado com muito mais gente. Surgia, em meio a este período de turbulência, um respiro. Uma faísca, que por sinal é o nome que Judson deu à sua cadelinha recém-nascida. Poucos minutos após a Anvisa aprovar o uso emergencial da Coronavac e da vacina de Oxford, a enfermeira do Hospital Emílio Ribas de São Paulo, Mônica Calazans, se tornou a primeira pessoa no Brasil a receber uma dose de um imunizante contra a Covid-19. A vacina contra a Covid-19 chegava ao Brasil, ainda que em meio a discussões, e prometia um futuro livre do coronavírus. No próximo episódio abordaremos o processo de imunização contra o vírus no Brasil e os mecanismos adotados por jornalistas e cientistas contra a desinformação anti-vacina. Eu, de fato, depois de ter passado por esse momento difícil de ir a um hospital, esperar por 13 horas para ser atendido, ver que meu amigo não conseguiu uma internação mesmo precisando, mudou um pouco até a percepção que eu via isso e aumentou ainda mais o medo e a expectativa para a chegada da vacina, que inclusive eu cobri. Eu acho que foi uma cobertura longa, mas que é uma das principais que me trouxe alento, alívio, sabe? Uma das mais gratificantes. Produção, edição e apresentação, João Carlos Alves e Pedro Gonçalves. Orientação,
professora Sônia Pessoa e mestranda Lívia Labanca. Sonoras, CNN Brasil e Jornal O Globo. Suporte técnico, Frederico Pessoa. Com as participações de Cássia Cristina, Judson Porto, Ana Luísa Bongiovanni, Eduardo Costa, Vitor Veloso. Você ouviu a Rádio Terceiro Andar, uma produção do Laboratório de Experimentações Sonoras Les Fafiche UFMG. Coordenação de Sônia Pessoa, Felipe Jacome e Frederico Pessoa.